Capítulo 2. A Alemanha invade a Noruega e a Dinamarca. O hemisfério norte começava a se aquecer. A primavera chegava mansamente ao território minado. As tropas germânicas se preparavam para a Operação Weserübung, que quer dizer Exército do Weser, entre aspas, Rio Alemão. A ação, batizada com esse nome, visava a ocupação da Noruega e da Dinamarca. Justificavam o ato como tentativa de proteger esses países de um possível ataque da França e da Inglaterra. A bem da verdade, os exímios estrategistas queriam era fechar o Mar Báltico, mantendo as costas protegidas, além, é claro, de se posicionar de maneira perigosa em relação às ilhas britânicas. Já tínhamos conhecimentos de que a conquista seria relativamente fácil. Embora na Noruega se travassem batalhas, a Dinamarca se renderia sem grande resistência. O rei Christian, auxiliado pelo exército planetário, tomaria uma decisão sensata e humana ao notar que era inútil se opor aos homens treinados e às máquinas novas e avançadas do exército germânico. Ele ordenaria ao general Prior que se rendesse sem maior morticínio. Assim, quando o cruzador alemão Hansestrat Danzig entrou na Baía de Copenhague às 4h15 da madrugada do dia 9 de abril de 1940, a maioria de nosso grupo estava em Stavanger, no sul da Noruega, onde os soldados desse país, que tentavam resistir, estavam sendo aniquilados pelas centenas de paraquedistas alemães que pareciam brotar de dentro dos Junkers alemães, que sobrevoavam o aeroporto de Sola, apoderando-se dele em poucos minutos. Cosme, Salomão e nossas amorosas enfermeiras trabalhavam junto aos médicos encarnados e pacientes desencarnados, sempre atentos a nosso chamado, caso fossem necessários no reino da Dinamarca. No dito reino estávamos Leon, Sara, Lia e eu. Íamos em busca de Caroline Rasmussen, nossa terceira protegida. Isso deveria ser feito antes que as tropas aliadas chegassem à península e nós tivéssemos de engrossar as fileiras no território norueguês, onde batalhas acirradas seriam travadas. Encontramos Caroline em um povoado, quase uma aldeia, na península de Jutlândia, bem na fronteira com a Alemanha. O local era belo, criavam-se patos e a plantação era verde e viva. A moça, que contava 14 anos, aparentava bem mais. Era alta e forte. Os braços que seguravam baldes cheios de água e sacos de fertilizantes tornaram-se musculosos e definidos. Os ombros eram largos e as pernas fortes corriam atrás de um pato ou um porco, que ela apanhava com extrema facilidade. Filha única de um casal de camponeses, desde muito cedo ajudava o pai na lida diária. A mãe, 15 anos mais jovem que ele, abrira mão da ajuda da garota nos serviços domésticos, alegando que o marido, devido à idade, precisava mais do auxílio da filha. Assim, Caroline, habituada aos serviços masculinos, desenvolvera uma musculatura forte e rija e conquistara o escárnio dos moradores do povoado. Desde o mais idoso até o menino de colo, todos diziam a mesma coisa: a filha dos Rasmussen é muito homem.
Alguém chegara a dizer que era um homem que mentia ser mulher para escapar do exército e que ainda mentia a idade. Caroline tinha poucos amigos. O líder religioso, um boníssimo pastor chamado Jesper, Nicholas, filho de sitiantes que dividiam a terra com seus pais ao norte e que ensinara a pescar arenques, e os irmãos Wilfrid e Elfriede, um casal de gêmeos alemães que dividiam a terra de seus pais ao sul. Apesar de tudo, ela era feliz ali. Na cidade tinha o reverendo. No campo, os outros 3 amigos. Divertiam-se no verão, quando o sol raiava às 5 horas e se punha às 23 horas, nas pescarias e mergulhos que os faziam tremer de frio no fresco verão dinamarquês. E no inverno, quando amanhecia às 9 horas e anoitecia às 16 horas, juntavam suas forças a cada dia na plantação de um dos amigos, para que o serviço ficasse pronto antes de o sol se pôr. Caroline vivia em um local tranquilo, onde as portas nem precisavam ser trancadas. No pequeno vilarejo, todos se conheciam e se visitavam, e a cada visita, uma fornada de pão preto enchia o ar com um cheiro agradável e atrativo. Tudo ali estava certo. Todos tinham moradia, trabalho, alimento e agasalho. E se alguém entrava em dificuldades, os outros o reerguiam com boa vontade. Havia sempre festas na ocasião das colheitas. Estas se davam às portas da igreja e avançavam madrugada dentro. Havia o concurso do pato mais pesado e o melhor guisado de batatas com arenque. A vida seguia plácida, tudo estava exatamente em seu lugar, até os nazistas chegarem. As últimas pessoas saíram da igreja ao fim do culto. Estavam todas amedrontadas diante da invasão. Por isso, paravam para conversar e trocar informações sobre a melhor maneira de se comportarem na presença dos invasores. Algumas criticavam o rei, acusando-o de ter entregado o país aos alemães. Outras diziam que a resistência seria suicídio. Ninguém tinha uma opinião comum. A jovem Caroline se viu sozinha dentro do templo. Parecia estar muito distante dali, voando, quando o reverendo Jesper se sentou ao lado dela. A menina teve um sobressalto. Assustei você, Caroline? Reverendo, eu estava tão longe. Estamos todos muito tensos. É monstruoso perder a própria pátria. O que o senhor acha que vai acontecer? Eu não sei. Talvez a Inglaterra e a França venham em nosso socorro, se bem que nada foi feito pela Polônia. Tenho medo de morrer. Minha filha, ninguém quer morrer. Só que isso é inevitável. Mas acalme-se. Se o rei depôs as armas, os alemães não têm por que nos matar. Somos civis e os militares se renderam. Esteja tranquila, isso tudo vai passar. Não é bem a morte que me assusta, é o inferno que me aguarda. Caroline, que medo mais disparatado! É uma fiel a Deus. Presta culto a Ele 2 vezes por semana. É boa, filha, trabalhadora, honesta. Por que iria para o inferno? Tenho desejos pecaminosos por uma pessoa muito amiga. Nicholas? Ela negou com um gesto de cabeça. Wilfrid? Novamente o mesmo gesto. Quem mais é seu amigo, filha? Eu? Ele estava pálido.
Não, ela respondeu quase gritando, de jeito nenhum. Então disse quase em um sussurro, Eufriede. Eufriede é uma menina. Caroline, então o que os camponeses dizem é verdade? Você é um homem? Caroline deixou as lágrimas correrem livremente enquanto falava. Não, eu não sou. Preciso que me ajude. Não sei o que é isso. Se me olho nua em frente a um espelho, embora não me sinta mulher, sei que sou mulher. Mas se não me olho, não me toco, sei que sou homem. Eu sou homem, mas meu corpo é de mulher. Reverendo, me ajude. Eu me sinto homem. Meus pais e os dela querem me casar com Wilfred, mas é a irmã gêmea dele que é o amor da minha vida. Os gêmeos sabem disso? Claro que não. Ninguém sabe disso. Por favor, me explique o que acontece comigo. É uma doença? Um castigo? Uma tentação do inferno? O que é isso que me consome? Eu não sei, mas a Bíblia Sagrada condena a homossexualidade. Precisa resistir. Fique longe de Eufriede. Se não fornicar, não irá para o inferno. Se não o quê? Se não tocar em Eufriede, não namorá-la, entende? Isso não é possível mesmo. Ela está apaixonada por Nicholas. É uma mulher por dentro e por fora. E eu estou morrendo de ciúmes. Sim, mas outras virão. É necessário que resista. Sim, Senhor. Vá e ore muito, pedindo forças a Deus. Sim, Senhor. A garota saiu da igreja, deixando um pensativo pastor. Gostaria de ter ajudado a paroquiana, tão querida. Infelizmente, nada conhecia a respeito desse problema humano. Leon prometeu nos dar algumas informações sobre isso ao final da missão. Entramos no quarto singelo da chorosa Caroline, decorado de rosa seco. Ela orava sem parar. Estávamos esperando que ela adormecesse para darmos um passeio em sua companhia. Os próximos dias seriam difíceis para nossa amiga. Precisávamos prepará-la para o seu violento desenlace. E para isso era necessário uma visita ao passado recente, contando com nossa amiga Lia. Ela fora esposa de Caroline em uma encarnação anterior, na França, nos idos de 1766. A abnegada trabalhadora de nosso hospital cuidara com desvelo do corpo espiritual lesionado de Caroline por anos a fio e se propusera a ajudá-la no resgate de tantos débitos. Auxiliar a sua reencarnação, estivera ao lado dela durante seus 14 anos e agora estava ali, naquele momento crucial de sua vida, como Caroline, para amparar quem já fora seu esposo querido. A moça adormeceu enquanto repetia a oração. Chamamos seu nome e, sem demora, ela veio ao nosso encontro, sorrindo para Lia de maneira diferenciada. E a frase que disse, "Já nos conhecemos?", soou mais como uma afirmação que uma pergunta. Com a confirmação, seguida de convite para uma pequena viagem, veio a pergunta. Ela quis saber se Lia gostava de meninas. Com um sorriso doce, ela respondeu que o espírito não tem sexo e que quando amamos é no espírito que focamos
visto que o corpo, sendo material, muda por diversas vezes durante a existência, mas não altera o sentimento. Tomamos pela mão nossa protegida e partimos para a França. A paisagem de sua antiga pátria a faria recordar o passado. Paramos às margens do Sena, que cantava a caminho do mar, e a vegetação marginal parecia a guarda pessoal de um belíssimo príncipe guerreiro. Nunca estive na França, mas é tudo tão familiar. Meu Deus, estão acontecendo coisas que eu não sei explicar. Nem o reverendo pôde me ajudar. Caroline, nós nunca podemos dizer que nunca estivemos em um local deste mundo, que é tão pequeno, explicou Lia. Já estivemos em quase todos os países, falamos quase todos os idiomas, conhecemos este mundo inteiro. Somos milenares, você já viveu em inúmeros locais. Quando for necessário, terá todas as lembranças. Agora, precisa se lembrar apenas do professor de piano Donatien de Ville. Por alguns momentos, ela ficou em silêncio, de olhos fechados. Elia colocou as mãos sobre sua fronte. Depois, com os olhos brilhantes de emoção, Caroline mirou a companheira e exclamou: Nicolete, faz tanto tempo que não a vejo. Onde estava? Fez uma ligeira pausa. Nicolete, por favor, afaste-se de mim. Agora não é uma boa hora para nos vermos. Estou com alguns problemas, dos quais você não precisa saber. Meu pobre Donatien, disse Lia Nicolete. Deste lado somos transparentes e nada podemos esconder. Basta eu olhar para você e seus segredos se descortinam. Caroline, que agia como Donatien de Ville, tentava ocultar a cabeça entre os braços. Desesperada, gritava: Tirem-na daqui! Por amor a Deus, levem Nicolete para longe de mim. Eu morrerei de vergonha. Pare com isso, Donatien. Sei de tudo o que aconteceu. Há anos acompanho sua história. Cuido de você com o amor de uma irmã e o perdoei sinceramente. É tempo de você se redimir de seus erros e eu estou aqui para ajudá-lo. Não se envergonhe. Todos nós já tivemos nossas quedas. O importante é nos erguermos. Ele se sentou às margens do Sena. Seu estado de espírito era confuso. Sentia vergonha pela alma desnuda diante da esposa e de nós, a quem tinha como estranhos. A sensação de ser desmascarado doía-lhe profundamente, mas não chegava a chorar de tristeza. O remorso, embora existisse, era menor que a sensação de nudez diante de nós. Sabe de tudo? Tudo o quê? Tudo. Sabe das moças, dos meninos, de você e de Remy? Sei. Você me perdoou? Seu tom de voz demonstrava submissão. Os outros também? Eu só respondo por mim. Eu o perdoei e quero ajudá-lo. Por um longo tempo, Lia esteve junto dele, transmitindo-lhe energias salutares que lhe trariam força para suportar os próximos acontecimentos. Deixamos os dois às margens do belo rio e seguimos, eu, Sara e Leon, para uma construção antiga e grande. Tratava-se da antiga residência do casal de Ville. Donatien, exímio pianista,
tinha alunos de todas as idades, sexos e classes sociais. Casado com a jovem e bela Nicolette Bertrand, era tido como um homem honrado e humanista. Sempre estava presente nos eventos beneficentes, tocando seu instrumento sem nada cobrar. Para suas apresentações no teatros, os ingressos eram disputados a peso de ouro e às vezes à tapa nas filas de bilheteria. Em cada viagem internacional, doava parte do seu cachê para obras de caridade. Foi condecorado por diversas vezes pelos líderes políticos e religiosos de vários países. Alguns diziam que já fora recebido pelo Papa e pela família real britânica. Nicolette Bertrand acreditava ter se casado com um santo homem e era a mulher mais feliz da França. Estava sempre ao lado do marido em suas aparições públicas e, com isso, acabou pegando gosto pela filantropia. Em uma de suas andanças pela periferia de Paris, a jovem senhora encontrou o cadáver de uma garota assassinada, a punhaladas. Penalizada, assumiu as providências das quais ninguém se habilitara a cuidar. O corpo, que se encontrava ali, jogado, havia mais de 3 horas, segundo os curiosos locais, pertencera a uma prostituta chamada Rachelle. Não tinha pai nem mãe e morava com um irmão mais velho, enorme, quase um gigante, porém deficiente mental, de quem ela cuidara até então. Partiu-lhe o coração a visão de Remy, o irmão da finada, chorando feito a criança que na verdade era. Com um ar desamparado, perguntou à jovem esposa de Donatien quem lhe daria o leite e a sopa. Quem o abraçaria quando trovejasse? Ela não precisou pensar, apenas respondeu: Eu, meu querido, eu. Levou para casa o gigantesco menino e o amparou sob seu próprio teto. E passou a imaginar uma maneira de evitar acontecimentos como aquele. Se Rachelle não estivesse nas ruas, não teria se tornado peça do mercado sexual desumano do subúrbio de Paris. O essencial era recolher as crianças sem pais e lhes dar algum suporte, um estudo, uma profissão. Sua residência era extraordinariamente grande. Ela passava meses sem adentrar muitos aposentos e eles ainda não tinham filhos. Poderia trazer essas crianças para sua casa. Tinham espaço e dinheiro para cuidar de muitas. Donatien exultou com a ideia da esposa. Decidiu ser o primeiro voluntário. Prometeu ensinar piano para os órfãos e comprou muitos outros instrumentos para a sala de música. Pouco tempo depois, a casa dos Deville estava repleta de vida. Várias crianças e adolescentes de ambos os sexos povoavam a mansão. Além das habilidades básicas, eles aprendiam música, teatro, culinária, bordado, enfermagem, carpintaria, pintura de paredes e telas e práticas agrícolas. Estas últimas eram ensinadas por Remy, que se sentia em êxtase com os irmãos, entre aspas, mais novos. O grande menino era amado por todos eles de maneira sublime. Por mais de 10 anos, as crianças chegavam e só deixavam a casa adultas e empregadas ou casadas. Durante esse período, Nicolette deu à luz a uma menina, bela e forte, Mabelle. A mãe se encontrava em estado de graça.
Sentia-se a mais feliz das mulheres do mundo inteiro, até o dia em que Michele, uma garotinha de 12 anos, sua protegida, desapareceu completamente. Uma verdadeira força-tarefa foi organizada para procurar pela menina. Um senhor chegou a descer amarrado até o fundo do poço da propriedade e nem sinal da garota. A dona da casa entrou em profundo desespero. Contudo, ao final de meio ano, perderam as esperanças de encontrar Michele. A vida seguia igual quando deram pela falta de Pierce, um garoto de 8 anos. Novamente, todos se puseram a procurar. Dessa vez, porém, o corpo foi encontrado, jogado no quintal da própria casa. Estava vestido com roupas femininas, usando maquiagem e peruca. Via-se claramente que havia sido violentado e enforcado. No auge da dor e da revolta, Nicolette mandou buscar a milícia, que ao revistar a casa encontrou entre os pertences de Remy objetos que haviam pertencido à vítima, além de roupas íntimas das garotas, inclusive da desaparecida Michele. As crianças choravam desconsoladas, abraçadas à mãe adotiva, e a pequena Mabelle agarrou a perna de Remy aos prantos. Foi violentamente arrancada de lá pelo pai. O suspeito olhou dentro dos olhos de Nicolette e, chorando, disse em um fio de voz: "Mamãe, não fui eu quem judiou de Pierce. Não sou mau menino. Não acha que sou mau. Acha, mamãe? Eu juro pela Virgem que não judiei dos meus irmãozinhos." "A mamãe acredita em você, mas agora deve ir com esses senhores. Eu trarei de volta para casa assim que possível. Acredita na mamãe?" "Acredito. Rezo para não trovejar sem você, mamãe." "Não vai trovejar. Vá tranquilo." Ela beijou o rosto do rapaz, mas foi repreendida pelo marido. "Não vê que é um maníaco? Veja o risco a que a Mabelle foi exposta. Nunca mais esse louco volta para nossa casa." "O risco de Mabelle é o mesmo das outras crianças. Por que só ela o preocupa? Não são todos nossos filhos, inclusive Remy, nosso primogênito?" "Sim, querida, mas farei por ele o que faria por um filho biológico. Se for culpado, no que eu não acredito, será enviado ao manicômio, onde eu visitarei para sempre. Mas se for inocente, o que eu acho que é, voltará para esta casa, que é a casa dele, pois irei agora mesmo atrás de um advogado." Porém, a grande mãe não teve tempo. Uma decisão arbitrária e apressada levou Remy à forca em 24 horas. Com o coração partido, Nicolette enterrou o filho adotivo em companhia dos outros, que choravam, desconsolados. Ao fim do enterro, todos saíram do Campo Santo. Somente a mãe continuava ao lado do amontoado de terra, espetando flores, enfileirando diante dele as peças do jogo de dominó que seu menino tanto amara. O mesmo jogo que ela passara horas a jogar com ele, no intuito de lhe ensinar os números. Quando ergueu os olhos, viu à sua frente um garoto, o único que ficara para trás. "Odilon está a me esperar?" "Sim, preciso que a senhora nos ajude, a mim e a todos os outros." "Mas é tudo o que pretendo, meu querido.
Do que vocês estão precisando que não percebi? Proteção contra papai. Como? O garoto soltou o contido pranto. Filho, fale, estou pronta para ouvi-lo. Se pode nos sentar Remy, fale, mesmo morto, devemos isso a ele. Foi nosso pai, ele abusou de Michele e ela fugiu. Foi para o bairro boêmio e se tornou prostituta. Abusou de Pierce e o matou. Ele faz o mesmo com quase todos nós. Por que não me contou antes? Tínhamos medo da rua, da fome, do frio e de receber os mesmos abusos em outro lugar. E ele matou Pierce, dizendo que faria o mesmo com quem abrisse a boca. Mas agora sei que isso não terá fim. Ele é um homem importante, tido como um santo. Quem acreditará em moleques de rua? Isso terá fim, sim, pois eu acredito em você, ela respondeu, em lágrimas. Estão dispostos a contar tudo isso diante das autoridades? Com o meu apoio, é claro? Sim, senhora. Precisamos buscar Michele. Sabe onde ela está? Sim, senhora. Pois bem, vamos entregar o santo homem, entre aspas, à lei. Quando Nicolette chegou em casa, Donatien esperava por ela, apreensivo. Por que a demora? Todos já voltaram do enterro daquele maníaco assassino. Não fale assim de Remy. Ele não era assassino. Tenho notícias do verdadeiro criminoso. Como assim? Está dizendo que tem certeza da inocência de Remy? E além disso sabe quem é o culpado? O olhar ameaçador do marido gelou-lhe o sangue e ela respondeu vagamente: Ainda não. É que falarei com uma pessoa que sabe, mas sem pressa. Outro dia eu cuido disso. Fala de Michele? Não vejo Michele há anos. Esqueça tudo isso, minha querida. Já sofreu muito hoje. Venha, vamos tomar um chá de camomila e procurar descansar. Claro, querido, vamos sim. Abraçou o marido, tentando passar a imagem de esposa meiga e apaixonada. Ele não sabia se ela conhecia a verdade ou não. Mas Michele com certeza sabia e contaria. Sua imagem de pacifista e cristão exemplar corria perigo. Não poderia viver sem seu prestígio. Serviu chá para a esposa e depois, sentado diante dela, chorando de dor, viu-a convulsionar e morrer depois de ingerir o tóxico colocado por ele no chá. Amava Nicolette e a conhecia o bastante para saber que ela o denunciaria. Perderia sua vida, seus bens e a esposa também. Por isso, friamente, optou por perder apenas a última. O desespero e a dor de Donatien durante as exéquias da esposa eram verdadeiros e partiram o coração de todos os presentes. O corpo da nobre trabalhadora da causa do Cristo, o segundo elo da corrente universal, foi baixado na cova ao som de choros e orações. As crianças voltaram para casa, que foi doada a um convento, e Mabel foi deixada aos cuidados de religiosas em um colégio interno. Donatien de Ville seguiu sua vida como grande benfeitor até os 50 anos, quando foi levado pela varíola. Foi sepultado com honras de chefe de Estado, chorado e homenageado por vários países da Europa,
com a esperteza e amor da cidade típica dos cérebros privilegiados e corações débeis, burlou com maestria as leis dos homens. Agora, porém, estava entregue à lei infalível de Deus.